Sabe aquele sentimento onde você tá no mercado financeiro, tá num jogo de apostas ou até mesmo jogo de azar e você sempre tá com aquela sensação de que só sai perdendo e não entende o porquê? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar passo a passo para você sobre o famoso RR, risco retorno sobre o seu investimento, tá? É um assunto muito complexo que usa muita probabilidade, que eu vou explicar passo a passo aqui para você, o que você vai entender certinho como você faz para sair na vantagem quanto a corretora do mercado financeiro ou até mesmo a casa de apostas, tá? Você vai utilizar o sistema deles contra eles mesmos e é isso aqui que eu vou ensinar para vocês, tá? Tá interessado? Então não perde o vídeo, se inscreva aqui na All7, deixa aquele like, vai me ajudar muito e vai te trazer muito mais conteúdos legais como esse e é bem interessante. Então não perde tempo e vem ver o vídeo que hoje ele é muito bom. Vem comigo! Antes de começarmos o vídeo, deixa eu deixar avisado aqui para vocês que o conteúdo desse vídeo, como eu tinha falado, é um tanto quanto pesado. Então presta muita atenção aqui que eu vou mostrar uns conceitos um pouco mais avançados de probabilidade, que no caso eu aprendi na faculdade e assim vai. Então vai ser muito legal para você entender esse negócio por trás de todo esse conceito, toda essa informação e aplicar você mesmo no seu dia a dia, nas suas apostas ou até mesmo no seu day trade, mercado de ação. Enfim, é muito interessante. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o risco-retorno? O risco-retorno nada mais é do que a relação entre o quanto você poderia ganhar, que é o retorno, e a possibilidade do quanto você pode perder, tá? Que é o nosso famoso risco. É sempre essa relação entre o seu retorno e o seu risco, o quanto você pode ganhar e o quanto você pode perder. O que a gente chama também aqui de RR no mercado financeiro, tá? Que é abreviação para risco-retorno, obviamente. Então vamos para um exemplo muito mais prático para você compreender de forma mais dinâmica onde a gente quer chegar aqui, tá? Então o nosso exemplo vai ser aqui, basicamente você, aqui uma pessoa qualquer, vai decidir então fazer um jogo com seus amigos e o jogo é de dados, tá? Você vai jogar 2 dados e o seu objetivo, né, que caia ou o número 2 ou o número 5 em qualquer um dos dados, tá? Não importa. Pode cair desde o dado 1, o 2 ou 5 e o dado 2, o 2 ou 5, tá? Obviamente não pode repetir, é apenas a questão que ou ele vai cair o número 2 ou o número 5 nesses 2 dados, beleza? E para isso a gente tem várias possibilidades. Pode cair o dado 1 e o dado 2, o número 1 também, o dado 1, número 1 e o dado 2, o número 2 e assim por diante. Temos diversas possibilidades. E isso dá um total então de 36 eventos possíveis, ou seja, 36 jeitos diferentes possíveis do dado cair, tá? Desde o dado 1 a 1 até cair no dado 1 caiu o número 6, o dado 2 caiu o número 6 também. Então, vamos aqui exemplificar de forma mais inteligente, mais dinâmica, dentro de uma tabelinha. Então temos aqui o dado 1 e o dado 2. Como vocês podem ver, a gente tem 36 quadrados brancos disponíveis, que são as nossas possibilidades, tá? O nosso objetivo, então, é que caia o número 2 e o número 5. Então, como você pode ver, aqui seria mais ou menos o que a gente estaria almejando. Então a gente pode ver que o nosso dado pode cair tanto, o dado 1 pode cair aqui no número 2 e o dado 2 cai no número 5, ou o dado número 1 cai já no 5 e o dado número 2 cai aqui no 2, ok? Então a gente tem essas duas possibilidades. Essas duas possibilidades, então, pra gente, significa que a gente tem uma chance de 2 sobre 36 de acertar a nossa resposta. Isso mais ou menos dá pra gente uma chance de 5,55% de acerto, tá? Então, basicamente, se a gente tentar jogar baseado nos números 2 ou 5, né, num dado normal, a gente tem uma chance de 5,55% de acertar o nosso resultado, beleza? Só que desses 5,55% de acertar, uma casa de apostas, por exemplo, pode utilizar isso contra ou a favor de você, tá? Então, como assim? A odd, que significa literalmente o retorno sobre o seu investimento que a casa de apostas dá, então a cada R$1, a odd aqui é de 5, a cada R$1 ele vai multiplicar por 5 o seu resultado se você ganhar, tá? Então, a nossa odd aqui no caso, aqui de imaginação, seria de 5, caso a gente acerte os dados que precisa, que é o 2 e o 5, tá?
Mas como a gente viu, a gente tem uma chance de 5,55%, um RR que vai estar abaixo de 1, o que significa pra gente que estaremos na desvantagem, tá? Para mostrar isso mais fácil também, temos um outro exemplo que é para o mercado financeiro, para ações, para day trade, enfim. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem o RR negativo e o RR positivo, tá? O negativo é quando ele está abaixo de 1, tá? Então, como vocês podem ver aqui na imagem esquerda, aqui nosso RR é o que está no número ao centro lá, que é o 0,56. Isso significa, basicamente, que se a gente tentar um resultado de 1% de lucro, nós vamos estar arriscando 2% de stop loss, que é o nosso vermelhinho ali, tá? Então o nosso risco retorno é de 0,50, basicamente assim, né? Isso significa basicamente pra gente que o nosso risco é 2 vezes maior do que o nosso retorno, o que significa que você vai estar jogando contra corretor e contra o mercado financeiro, tá? No outro caso, por exemplo, um RR positivo. Aqui, como vocês podem ver, foi uma entrada onde teve um RR de 4,78 vezes, que significa pra gente que temos um retorno de 4,78 vezes maior do que o nosso risco, o que é muito mais vantajoso a longo prazo, obviamente, tá? Então você já está entendendo mais ou menos aonde estamos querendo chegar. E como então a gente pode usar esse RR como vantagem para a gente, tá? Como a gente pode ganhar do mercado da casa de apostas e jogar contra eles o que eles tentam impor pra gente, beleza? Então vamos voltar para o exemplo anterior, que é o exemplo dos dados aqui. Então, como vocês podem ver, basicamente que, como eu coloquei aqui em cima, cada número do dado tem uma chance de 1/6, ou seja, 16,7% de cair o seu número. Como assim? O número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6, enfim. Esses 6 números tem uma chance de 16,7% de cada um cair. Então o número 1 tem 16,7% de cair no dado. O número 2 também tem 16,7%. O número 3, 16,7%. Se a gente somar toda a probabilidade, dá obviamente 100%, beleza? Agora então vamos supor que jogamos os dados 100, 200, 300, 600 vezes. O que significa pra gente que não importa o número, quanto maior as jogadas, maior quantidade de jogadas, maior será o nosso histórico, obviamente, e melhor será para nosso quesito de probabilidade, tá? Então vamos estipular um número aleatório de 360 vezes. Jogamos vários e vários dados e chegamos à conclusão, depois de pegar todos os resultados e achar a probabilidade de cada um, tá? Dividindo pela quantidade de dados que jogamos, vimos que o número 1 tem uma chance de 15,2% de cair, tá? O número 2 tem 17%, o número 3, 19,5%, o número 4, 15,5%, o número 5, 16% e o número 6, 16,8%. E o que isso significa pra gente? Significa basicamente que a gente pode acabar identificando que talvez valha mais a pena jogar em um número do que o outro. Por quê? Porque o prêmio é o mesmo, ou seja, o seu retorno vai ser sempre o mesmo, mas você pode jogar de forma mais interessante, tá? Então, por exemplo, de vez em escolher o número 2 e 5, como a gente havia escolhido antes, podemos escolher o número 2 e 3. Por quê? Porque eles têm a maior chance de cair baseado no nosso histórico, tá? Então, estaremos jogando com o mesmo retorno, só que diminuindo o nosso risco. Por quê? Porque agora a gente tem mais chance de acertar os nossos números. Por quê? Porque são os números que mais caem baseado na nossa análise, beleza? Então, vamos supor agora então que a gente vai tentar jogar esse dado número 2 e 3, tá? A gente tem duas possibilidades, tanto aqui o dado 1, então a gente jogou o dado 1 aqui e deu o número 3, que dá uma chance de 19,5% pra gente, e a gente joga o dado 2 e dá 3, o que é pra gente uma chance de 17% também, tá? A mesma coisa ao contrário pode acontecer. Caiu o número 3 e depois o número 2, tá? Então pode ser o número 2, o número 3 ou o número 3 e o número 2. Indiferente, a gente tem essas duas chances de acertar nesse quesito, ok? Só que, como agora, de vez do padrão de 16,6% de cada dado cair, agora a gente tem uma probabilidade maior, tá? Se a gente for fazer as nossas contas, então, lembram que a gente tinha 5,5% de chance de acertar? Agora a nossa chance aumentou para 6,6%, tá? A nossa chance aumentou e muito. Em contrapartida, o nosso retorno continua o mesmo. Logo, o nosso risco-retorno, nosso RR, ficou
melhor pra gente, chegando mais perto do 1, ok? Por quê? Porque o nosso risco ficou menor, porque agora a gente tem uma chance maior de acertar. E esse mesmo exemplo a gente pode usar para o mercado financeiro. A gente pode pegar, por exemplo, quem opera usando médias móveis, a gente pode usar e fazer um backtest, fazer um histórico de 100 vezes essa operação, com diferentes tipos de stop loss e risco retorno, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar de 1 para 1, ou seja, buscar sempre um take profit de 1% e um stop loss de 1%, ou podemos usar o take profit de 2% para 1, que vira o RR de 2 para 1, tá? E assim, utilizar vários e vários testes e chegar na probabilidade daquele que acerta mais vezes e, além disso, traz mais retorno pra gente, que é o mais importante, tá? Então, se a corretora de ações ou a casa de apostas querem fazer você jogar esse jogo, por que não jogar então de forma mais inteligente? Vamos usar o que eles querem que a gente jogue, só que vamos jogar do nosso jeito, de uma forma mais prática, mais inteligente, beleza? Isso é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, porque isso aqui deu muito trabalho para fazer e é um conteúdo muito bacana. Se você aplicar bem certinho, estuda certinho o que você vai fazer.